Quando a gente fala em ESG, no meu ponto de vista, a gente está falando fortemente de duas coisas. Uma delas é sobre ética corporativa, sobre responsabilidade socioambiental, que eu incluo aqui na ética corporativa, e sobre gestão. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de uma temática muito mais comum a nós, todos habitantes do planeta Terra, do que quando a gente fala em ESG. ESG é o viés de mercado, o viés corporativo de uma pauta muito mais ampla, de uma pauta que diz respeito ao social e não só às pessoas que se relacionam com as organizações, que a gente vai chamar de partes interessadas ou de stakeholders. A gente tem a Agenda 2030 que nos aponta as necessidades do planeta, as temáticas que podem viabilizar o nosso bem-estar como seres humanos no planeta Terra. E junto com o nosso bem-estar, também o bem-estar de outros seres, né, de outras vidas não humanas. E nem sempre, quando a gente fala do ESG com viés corporativo, a gente pensa em outros seres não humanos como stakeholders. Então, quando a gente vai falar de partes interessadas, que é um ponto muito importante da pauta ESG, a gente fala de fornecedores, de clientes, de mídia, de comunidade, de governo. Então, a gente tem lá uma lista de stakeholders e dificilmente, quando a gente está falando desses stakeholders, a gente coloca ali a lista dos não humanos, de todas as espécies, sejam animais ou vegetais, que certamente têm sofrido impacto com a forma como a gente tem se apropriado do planeta. Então, falar de ESG tem a ver com falar de formas de fazer negócios, de viabilizar negócios, minimizando impactos. Eu gosto de olhar os ODSs com esse formato, porque aqui a gente consegue entender a interdependência que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis nos apontam. Então, nesse círculo externo, a gente pensa na biosfera, ou seja, no planeta como aquilo que suporta a sociedade. Então, quando a gente cuida de água potável, quando a gente cuida da ação contra a mudança do clima, a vida na água, pensando nos oceanos, a vida terrestre, a gente está possibilitando que haja uma sociedade. E essa sociedade, então, pode ter instituições que sejam justas e eficazes, a gente pode pensar em como a gente resolve ou minimiza a questão da fome, proporciona saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. E essa sociedade é quem faz com que exista a possibilidade de trocas financeiras, monetárias, que gira a economia. Então, hoje, o nosso sistema capitalista, ele exige que a economia, então, tenha um movimento. Então, a indústria, a produção e consumos conscientes, o trabalho e crescimento econômico, a redução das desigualdades dependem da economia. E, por último, o ODS 17, que fala das parcerias e meios de implementação. Como é que cada uma das pessoas e cada uma das empresas podem alavancar e puxar toda uma cadeia para que elas também participem desse desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são objetivos globais e são objetivos de uma sociedade olhando, né, para um bem-estar social muito maior do que apenas os stakeholders das organizações. Então, por isso, a gente faz essa diferenciação entre as pautas ESG e a sustentabilidade de uma forma mais macro.